Fala, meus fisiologistas da prática Adonis Carnevale, quem vos fala, seja bem-vindo, dando continuidade sobre o que está acontecendo no organismo do teu aluno, em zona 2, em limiar anaeróbio, em exercícios que pervoltam essa intensidade. Nós já vimos na última aula que do que se trata o limiar anaeróbio, frisamos, relembramos, vimos qual é a predominância de metabolismo, o porquê ele é predominante, contudo, qual metabolismo auxilia mais, qual auxilia menos no que tange a tipagem de fibra. Na aula de hoje, eu gostaria de discutir com vocês, meus fisiologistas, qual substrato energético, qual via energética está predominante e do 100% de toda essa energia para que nós possamos manter o exercício, o andamento do exercício e qual tipo de energia a gente está precisando para fornecer continuidade para essa demanda metabólica, da onde está vindo esse tipo de energia. E aí eu gostaria que você pegasse na minha mão e voltássemos aqui para falar da via aeróbia. Legal, meu fisiologista? Em zona 2, meu fisiologista, que é uma intensidade que nós conseguimos manter por aproximadamente 40 minutos, 1 hora para algumas pessoas, dependendo de questões morfológicas, questões genéticas, dependendo de questões de especificidade de treino, como nós conseguimos manter essa intensidade por aproximadamente um longo período, 40 minutos, 1 hora, torna-se interessante para que nós entendamos como gerar estresse fisiológico que promoverá adaptações fisiológicas por conseguinte. Torna-se interessantíssimo você entender que esse tipo de intensidade, que apesar de ser moderada baixa, como eu disse anteriormente, é uma intensidade que promove também estresse fisiológico que gerará adaptações fisiológicas. Basta nós entendermos como manipulá-lo, legal? E eu vou te provar isso, por exemplo, no que tange ao metabolismo, agora no fornecimento de energia da via aeróbia, né? Em zona 2, nós temos que lembrar que quando a gente fala de via aeróbia, nós estamos falando dos 3 substratos principais na utilização da via aeróbia. Lembra? Carboidrato através de glicose ou de glicose aí na forma de piruvato utilizada na via aeróbia. Nós temos os ácidos graxos provindos aí da nossa gordura e também os aminoácidos, proteína, geralmente, aí lembra que é uma questão emergencial do organismo. Contudo, o que eu quero conversar com você nessa aula é que, como a gente está em moderada intensidade e não em baixa, nós não estamos utilizando preferencialmente gordura como substrato energético. E entenda que eu não estou dizendo que você só está usando carboidrato. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não está usando preferencialmente e numa magnitude grande ácidos graxos ou gordura. Então, nesse contexto, quando você está em zona 2, nós estamos preferencialmente em grande parte de metabolismo para fornecer energia utilizando glicose. E aí, algo bem bacana nessa conversa é que a glicose, nós estamos usando a glicose não provinda e advinda do glicogênio muscular, até porque nós não temos grande secreção hormonal para isso. Portanto, nós não estamos numa intensidade de exercício altíssima, como por exemplo uma zona 4. Nós estamos em zona 2, uma intensidade moderada. Ou seja, nós não estamos com um sistema nervoso simpático, por sua vez, que é quem atua ativando, nos preparando para determinados estresses, assim como é o estresse do exercício, com a liberação de alguns hormônios. Ele não está atuando no seu limite máximo, atuando numa alta magnitude. Pelo contrário, ele está atuando um pouquinho mais do que o repouso. Nesse contexto, nós não temos descarga hormonal grandiosa para obter, de repente, um aumento aí da quebra de glicogênio intracelular e também um aumento aí do direcionamento das vias para as vias anaeróbias. A via ainda continua aeróbia, então o ATP é um pouquinho mais lento. Contudo, o que a gente tem que entender? Adonis, você está falando que a glicose não vem do glicogênio? Ela só pode vir da onde? Obviamente ela só pode vir do sangue. E é isso que é a conversa importante. Contudo, para que a glicose venha do sangue, a gente possa obter glicose do sangue para que ela entre na célula,
torna-se imprescindível a atuação de um hormônio importante, que é a insulina, que nós já batemos um papo. Contudo, a insulina ela é antagônica a esses hormônios liberados pelo sistema nervoso simpático, quando a gente está com uma alta simpática, que é como, por exemplo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, glucagon, GH, se por acaso o delay do exercício tiver um tempinho, mais de 10, 15 minutos, a gente vai ter uma liberação de GH, dependendo da intensidade. Obviamente que, novamente, em zona 2, você não tá com essa liberação, nossa, gigantesca. Contudo, isso vai minando e diminuindo, mesmo que seja em secreção baixa, moderada, a atuação e o aparecimento de insulina dentro do sangue. Nesse contexto, se a gente tem menos insulina, eu tenho consecutivamente menor translocação de GLUT4 para a membrana e aí eu tenho menos entrada de glicose. Até porque, se você lembra, meu fisiologista, quando conversamos sobre metabolismo nas aulas, no primeiro módulo, ficou bem claro que a insulina precisa se ligar nos seus receptores intracelulares, na parte de fora da célula, da membrana celular, e aí sim iniciar uma cascata de reações que vão ativar, uma dessas cascatas ativará a translocação da GLUT4, que a GLUT4, como o próprio nome diz, Glucose Transporter 4. É uma proteína que transporta a glicose para dentro da célula. Ela abre a portinha da célula e a glicose entra. Contudo, em exercícios de zona 2, nós não temos uma alta liberação de insulina. Pelo contrário, nós temos uma diminuição da sua secreção durante o exercício. Até porque, olha como faz sentido isso, meu fisiologista. Não faria sentido algum você ter insulina, que é um hormônio anabólico, ou seja, um hormônio que sintetiza glicogênio, sintetiza triglicerídeo, sintetiza proteína, auxilia nessa sintetização de moléculas, de substratos para armazenar dentro da célula durante um momento onde você não quer armazenar, que é a hora do exercício. Durante o exercício, o organismo não quer armazenar nada. O que ele quer? Utilizar o que ele tem para manter as demandas do exercício, que no caso, ele não sabe que você está fazendo uma rosca direta, um agachamento correndo. O que ele sabe é que você está num momento de estresse fisiológico, e por isso ele precisa suprir essa demanda energética. Portanto, o exercício não sabe se você está fazendo rosca direta para ficar com o bíceps bonito ou se você está correndo de um leão, meu amigo. O que ele sabe é que ele precisa resolver a demanda do exercício. Nesse contexto, ele tira a insulina aos poucos da jogada para que você não mande mensagens celulares de é hora de sintetizar, porque não é hora de sintetizar. É hora de você usar o que você tem, meu amigo, para manter a demanda do exercício, a demanda energética. E nesse contexto, inteligentemente, o organismo diminui a produção de insulina, a secreção de insulina. E aí, professor Adonis, peraí, você está me falando que a gente vai usar glicose sem insulina? Como acontece isso, professor Adonis? E aí vai ser extremamente interessante a gente entender essa questão, porque se porventura você tiver um aluno diabético, uma aluna diabética, você tem a oportunidade de ter um controle glicêmico agudo durante o exercício. Legal? Olha que legal. A gente precisa da insulina para ativar a GLUT4, não é mesmo? Contudo, existe uma outra maneira de se ativar a GLUT4. Quando nós iniciamos algum tipo de exercício físico, nós temos várias moléculas que começam a ser expressas no interior da célula, intracelularmente falando. Uma delas é o cálcio, bomba de sódio e potássio, o próprio aumento da temperatura no local da contração. Isso tudo que na literatura sugere, se nomeia como mecanismos de contração musculares. Mecanismos de contração muscular. Esses mecanismos de contração muscular promovem também uma ativação da GLUT4 e uma consequente translocação para ela abrir a portinha da célula. E aí, professor Adonis, aí a glicose tem a oportunidade de entrar e servir como substrato energético. Aonde? Na via glicolítica. Qual a via glicolítica, professor Adonis? Aquela que nós vimos no metabolismo. Se você não está lembrando muito bem do que eu estou falando, pausa agora o vídeo, não hesite.
e volte lá no nosso módulo 1, onde a gente converse de maneira profunda sobre a via aeróbia, passo a passo, para você entender tudo que você precisa saber, meu fisiologista. Legal, mas se você tem tudo na cachola, volta para cá e entenda que se eu tenho glicose agora, eu vou ter a via glicolítica. A glicolítica, você lembra que é uma via que cliva a glicose até piruvato. E aí esse piruvato, como eu tô na via aeróbia, eu tenho bastante oxigênio, ele se lanceta para a mitocôndria. E lá na mitocôndria é onde acontece a via aeróbia. E aí, nesse exercício de zona 2 de limiar anaeróbio, é onde a gente tem a utilização da via aeróbia pelo substrato glicose. Glicose da onde? Glicose sanguínea. Legal? E pegando o gancho nesse tipo de conversa, é assim, dessa maneira que teu aluno de repente chega diabético, descontrolado, com uma alta glicêmica, e você de repente se identificar que é interessante no meio do teu planejamento, colocá-lo em uma zona 2, no limiar anaeróbio, depois de 30, 35 minutos, 40 minutinhos, você vai mandar ele embora para casa normoglicêmico, com a glicemia normal. Olha como a gente pode fazer o que quiser com quem a gente quiser. Basta você querer saber, entender como funciona o organismo, meu fisiologista. Presta atenção, olha que mágica que você tem na tua mão. O exercício físico é o maior antiglicêmico, é o maior antidiabético natural do planeta, o exercício físico. Testa aí, bota teu aluno numa intensidade aí de zona 2 durante um determinado tempo, mais de 25, 30 minutos, você vai ver que ele vai ter uma depressão da glicemia da glicemia casual, beleza? Ou seja, da quantidade de glicose que ele tem no sangue, beleza, meu fisiologista? Nesse contexto, os mecanismos de controle, de contração muscular promovem uma translocação dessa GLUT4, fazendo com que essa glicose entre. Olha como o seu organismo é maravilhoso. E falando nesse assunto, é interessante eu ressaltar também que a zona 2 é a intensidade do nosso exercício, o limiar anaeróbio é a intensidade do nosso exercício que mais extrai glicose da corrente sanguínea. Nesse contexto, existem até linhas teóricas e a literatura já demonstra há bastante tempo que algumas linhas, até para achar o limiar anaeróbio no teste crescente máximo, elas encontram esse limiar através de uma linha de depressão aguda, de repente, da glicose sanguínea. Por exemplo, durante intensidades mais baixas que o limiar anaeróbio, a glicose se mantém. Dá até um leve aumento. Contudo, quando chega no limiar anaeróbio, essa glicose ela tem uma curva decrescente, ou seja, uma depressão na curva de glicose, o que demonstra que aquele ponto onde iniciou a curva é o limiar anaeróbio. Por que, professor Adores? Porque o limiar anaeróbio tem esse tipo de característica no que tange a utilização de substrato energético. E aí, professor Adores, por que você não explicou isso quando você falou de limiar anaeróbio, de encontrar os limiares? Porque não é aplicável na prática, meu fisiologista, esse tipo de trabalho. Porque se você tiver, por exemplo, um aluno que está na esteira e até o limiar anaeróbio dele foram 4, 5 estágios, ou 4 estágios você demorou para chegar no limiar anaeróbio, você vai ter que furar o dedo do cara e colocar na maquininha lá no glicosímetro por 4 vezes, e aí depois você vai ter que identificar e marcar essa glicemia. Ou seja, você vai ter quantas pessoas para fazer esse teste com você? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, até que ponto isso é aplicável só para eu achar o limiar anaeróbio? Ou seja, meu fisiologista, aqui no Fisiologia na Prática, como eu te prometi, eu poderia estar cantando, nossa, é lindo, limiar anaeróbio, achar pela glicose, perfeito, mas o que vai adiantar para você, meu fisiologista, saber como achar o limiar através da glicose? É interessante como questão de informação essa posição, que o limiar anaeróbio é a intensidade do exercício onde mais se retira, extrai glicose do sangue, ponto. Até porque isso vai ser importantíssimo quando a gente for discutir sobre diabetes mellitus, nos nossos módulos futuros. Contudo, saiba que não é aplicável na prática, eu não vou entregar para você, porque eu não vou fazer com que você entenda algo que você não vai usar.
Eu abomino esse tipo de ensinamento, até porque aqui o nome já diz, é fisiologia na tua prática, no teu dia, beleza, meu fisiologista? Contudo, é interessante você entender como fonte aí de informação que a glicose ela tem uma maior extração no nosso limiar anaeróbio, beleza? E assim, por conseguinte, nesse contexto, a nossa via aeróbia funciona dessa maneira em zona 2, beleza, meu fisiologista? Torna-se interessante nessa aula você ter entendido como nosso organismo utiliza os substratos energéticos durante o exercício físico, de zona 2 e como se comporta o nosso metabolismo e como que acontecem, qual é o metabolismo tá mais, qual substrato energético é mais utilizado, o que está acontecendo de maneira intracelular. Portanto, eu espero que você tenha entendido isso. É interessante eu também ressaltar que de 100% da minha energia, obviamente se eu estou tendo um pouquinho mais de auxílio da via anaeróbia, esse 100% não está vindo da minha via aeróbia, não está vindo do carboidrato, da glicose sanguínea. Contudo, entenda que grande parte dessa energia está sendo providenciada pela via aeróbia, principalmente pela glicose sanguínea, por isso que nós temos uma baixa da glicose sanguínea. E a oportunidade que nós possuímos a partir disso, meu fisiologista, é utilizarmos, de repente, o zona 2, o limiar anaeróbio, com inteligência dentro do seu planejamento. E quando nós estivermos tratando de doentes, de pessoas que possuem uma patologia, como por exemplo diabetes mellitus, nós também sabemos quando utilizar e por que não utilizar nos treinos, num planejamento nos primeiros momentos. E obviamente quando o teu aluno tiver com um descontrole glicêmico, utilizá-lo para melhorar ou normalizar a glicemia dele de maneira aguda. Ressalva para os alunos diabéticos tipo 1 ou diabéticos tipo 2 que fazem o uso de insulina. Toma cuidado quando você for colocar seu aluno que use insulina numa determinada intensidade de zona 2, porque você pode provocar equivocadamente um quadro aí de hipoglicemia. E aí hipoglicemia severa é bem perigoso, pode levar até a morte. Então nesse contexto, se você tiver um grande bate-papo com o teu aluno, saber como está a glicemia, qual foi o momento que ele tomou a insulina dele, qual insulina que ele tomou, ultra rápida, intermediária ou lenta, você vai saber todo esse tipo de controle e poder agir de maneira fidedigna, inteligente, coerente e que principalmente vai salvar vidas e não atrapalhar vidas. Beleza, meu fisiologista? Contudo, todos esses assuntos que pervoltam a patologia diabetes mellitus, nós vamos entender profundamente no nosso módulo de diabetes. Fica tranquilo, meu fisiologista. Fica tranquilo que você vai saber tudo o que você precisa saber sobre essa doença. Beleza? Na aula de hoje, portanto, torna-se interessante você ter entendido como funciona o metabolismo do zona 2 na prática. Na próxima aula nós vamos entender um pouquinho sobre como se comporta a pressão arterial dos nossos alunos em exercícios de intensidade de zona 2, ou nos métodos que pervoltam, que podem ser prescritos, que pervoltam aí o limiar anaeróbio. Beleza, meu fisiologista? Donis Carnevale, até a próxima aula.